Oi pessoal, eu sou o professor de Física Gustavo Santana e na aula de hoje a gente vai falar sobre centro de massa. O que é centro de massa? Ao longo de todo o curso, até a aula de hoje, a gente considerou que os corpos em estudo são adimensionais, correspondem a um ponto que não possui dimensão, não possui comprimento, não possui largura, não possui altura, corresponde a um único pontinho. Isso facilitou nossa vida, foi atraente fazer esse tipo de consideração para simplificar nossos estudos. Mas para fazer esse tipo de consideração, a gente precisa de uma regra, a gente precisa estabelecer a melhor forma de um corpo extenso ou de um conjunto de partículas corresponder a um único ponto. Esse ponto que a gente vai chamar de centro de massa, né? Vamos fazer uma comparação com um jogo de futebol. No jogo de futebol, uma pessoa chutou a bola para o gol e fez gol. Quando eu considero que uma pessoa fez gol? Bom, existe uma regra. Uma pessoa fez gol quando a bola ultrapassa a linha de chegada. Então, no futebol, quando a bola ultrapassa a linha de chegada, esse time fez um gol. Mas a bola não é o único ponto sem dimensão. A bola é uma esfera, possui dimensões. Aqui nós temos uma representação da bola. Quando eu vou considerar que essa bola, que possui dimensões, ultrapassou a linha do gol? Eu vou considerar que ultrapassou a linha do gol quando o primeiro ponto da bola em contato com a linha encontrou a linha do gol. Aqui eu vou considerar que a bola fez gol. Aqui eu vou considerar que o time fez gol. Ou não, eu vou considerar que a bola... Eu vou considerar que o time fez gol quando mais da metade do volume da bola tenha ultrapassado a linha do gol. Ou eu vou considerar que o time fez gol quando o último ponto da bola esteja do outro lado da linha do gol. Ou seja, todo o volume da bola esteja do outro lado da linha do gol. Em qual dessas situações, ou uma outra situação, eu vou considerar que o time fez gol? Para um corpo que possui dimensões, para algo tridimensional, eu preciso de uma regra para definir quando que o time fez gol, certo? Outra comparação é com uma corrida. Na corrida, às vezes, o primeiro a chegar é muito próximo da chegada do segundo colocado, e eu preciso estabelecer uma regra sobre quando uma pessoa encontrou a linha de chegada. Aqui eu tenho uma pessoa correndo sobre esse chão, e aqui eu tenho uma linha de chegada, e aqui eu tenho uma pessoa. Quando eu vou considerar que essa pessoa encontrou a linha de chegada? Quando o seu pé, a extremidade do seu pé, chegou na linha de chegada? Ou quando todo o volume da pessoa esteja do outro lado da linha de chegada? Então, eu vou precisar de regras para estabelecer qual é a posição dessa pessoa, para eu saber quando essa pessoa encontrou a linha de chegada. Então, quando eu tenho dimensões e eu quero representar um corpo tridimensional, um corpo bidimensional por um único ponto, eu preciso de uma regra. E aqui na física, a gente vai trabalhar com o centro de massa. Eu vou precisar estabelecer a melhor forma para que um corpo de dimensões corresponda a um único ponto. E no centro de massa, quando a gente trabalha com centro de massa, esse centro a gente vai estabelecer da seguinte forma: o centro de massa é um ponto para o qual eu posso considerar que toda a massa do corpo esteja concentrada nesse único ponto. Vamos anotar isso? Aqui, eu escrevi aqui, ó, centro de massa é um ponto para o qual, ou no qual, nesse ponto, podemos considerar que toda a massa esteja concentrada nele. Então, se eu estou estudando, por exemplo, aqui, o deslocamento de um carro. Aqui eu tenho um carro, certo? Esse carro, ele foi da posição x igual a 1 metro até a posição x igual a 1,1 metro, certo? E ele fez isso no intervalo de tempo de 0,1 segundo. Com isso, com essas informações, eu posso calcular a velocidade média. A velocidade média vai ser a variação da posição, 1,1 metro, menos 1 metro, dividido pelo intervalo de tempo, 0,1 segundo, né? Ficamos com 0,1 dividido por 0,1. A velocidade média vai ser de
1 metro por segundo. Né? Com essa velocidade média, eu posso calcular também, se eu considero que corresponde aproximadamente à velocidade instantânea, e eu tenho a velocidade instantânea do instante seguinte, eu posso calcular a aceleração. Com a aceleração, eu posso calcular, por exemplo, a força resultante que está atuando sobre o carro. Então, eu posso aplicar vários conceitos da mecânica newtoniana. O que é a mecânica newtoniana? Tudo que a gente está estudando até agora está dentro dos conceitos de Newton ou que vieram dos conceitos de Newton, né? Das leis de Newton. Tudo que a gente está estudando é uma consequência ou uma aplicação direta das leis de Newton. Então, a gente está aqui dentro da mecânica newtoniana. E dentro da mecânica newtoniana, foi muito atraente a gente aproximar corpos para um único ponto. Mas um carro, como eu disse, ele pode ter 4 metros de comprimento, 5 metros de comprimento. Como eu vou dizer que um carro de 4 metros de comprimento foi da posição x igual a 1 para a posição x igual a 1,1? Eu estou considerando um único ponto desse carro. E esse ponto que eu vou escolher corresponde a um centro de massa. Eu vou pegar toda a massa desse carro e vou concentrar no único ponto. Esse ponto, e a gente vai ver a forma de fazer isso, vai ser o nosso centro de massa. Então, o centro de massa é um ponto no qual a gente pode considerar que toda a massa esteja nele concentrada. E se a aceleração da gravidade é constante, se eu não tenho um corpo de uma dimensão muito exacerbada, eu posso considerar que em todos os pontos do meu corpo, a aceleração gravitacional é a mesma. Logo, esse centro de massa vai ser também o centro gravitacional. Nesse ponto que se concentra toda a massa, eu posso considerar que nesse ponto se concentra toda a força gravitacional. Se aqui eu tenho um corpo bidimensional e eu posso considerar que toda a massa desse corpo esteja concentrada nesse único ponto, eu posso dizer também que nesse único ponto esteja concentrada toda a força gravitacional. Mas, em verdade, nós sabemos que aqui, se eu tenho um corpo, eu vou dividir esse corpo em vários pedacinhos muito pequenininhos, e cada um desses pedacinhos possui uma massinha, e sobre cada uma dessas massinhas atua um pequeno pezinho, né? Se eu conseguir fazer uma média e encontrar um certo ponto que esteja localizado de uma forma. A gente vai ver que tipo de média a gente vai fazer. Se é uma média aritmética, média ponderada, a gente vai ver isso. Mas aqui, mais ou menos no meio desse corpo, eu posso considerar que toda a massa desse corpo esteja concentrada nesse ponto e, consequentemente, sobre esse ponto está atuando toda a força gravitacional, certo? Bom, se eu tenho que toda a força gravitacional está atuando em um único ponto, então vamos ver esse caso de um lançamento de uma bola. Aqui essa garota lançou uma bola, ela foi para cima e depois desceu e fez esse movimento parabólico. Mas se eu for analisar cada pedacinho dessa bola, se eu dividir essa bola em vários pedacinhos, cada pedacinho da bola vai estar em um movimento um pouco mais complexo do que se eu considerar como um único ponto fazendo uma trajetória parabólica. Se eu pegar um pedacinho sequer, vamos pegar esse pedacinho aqui. E se eu for analisar o movimento desse pedacinho da bola, ele, além de fazer esse movimento parabólico, ele vai estar em rotação. Essa bola está girando, né? Então, se eu pegar um pedacinho, além de ter um movimento parabólico, eu tenho um movimento de rotação. Fica um trabalho, estudar o movimento desse pedacinho fica mais confuso. É muito mais fácil se eu puder calcular um centro de massa e considerar que toda essa bola com dimensões corresponde a um único pontinho, que a gente está chamando de centro de massa. E esse pontinho ele não está em rotação, ele está apenas no movimento de translação, fazendo esse movimento parabólico que a gente já estudou no lançamento não vertical, certo? Então, quando a gente tem um lançamento de uma bola e eu considero o centro de massa, o movimento de centro de massa tem movimento apenas de translação.
e não vai ter de rotação. É claro que eu posso ter um corpo num movimento circular, mas ele não está em rotação sobre o seu próprio eixo, até porque se trata de um único ponto, sem dimensão. E se eu estou falando de um ponto que não possui dimensão, não se fala em rotação ao longo do próprio eixo. Então, eu posso ter um movimento circular. Por exemplo, se eu tenho o planeta Terra girando em torno do Sol. Se eu considero o planeta Terra de dimensões, eu preciso considerar suas dimensões, ele tem um movimento de rotação, além do seu movimento de translação ao redor do Sol. Mas se eu posso considerar que esse planeta Terra corresponde a um único pontinho, esse pontinho não tem mais movimento de rotação, apenas de translação ao redor da Terra. Então, e quando eu posso considerar que corresponde a um único pontinho ou não? É quando o universo em que a gente está trabalhando permite essa consideração. Por exemplo, se eu estou estudando o deslocamento de um carro, eu tenho um carro indo de uma cidade para outra, e esse carro vai percorrer 1.000 quilômetros. Certo? Então, pouco importa as dimensões desse carro. Se esse carro tem 4 metros de comprimento, 5 metros de comprimento, essas dimensões são insignificativas dado ao fato de que ele percorreu uma distância muito maior do que o seu comprimento. Então, eu posso, nesse tipo de análise, desconsiderar o comprimento de um carro. Se por acaso, nesse deslocamento, houve uma batida e esse carro passou de 4 metros de comprimento para 3,9 metros de comprimento, isso não vai impactar em nada no meu estudo sobre velocidade, aceleração, já que eu estou percorrendo 1.000 quilômetros, certo? Então, quando as dimensões são muito grandes em relação ao comprimento do meu carro, eu posso fazer esse tipo de consideração, desprezar suas dimensões, considerar que é um único ponto, e esse ponto vai corresponder ao nosso centro de massa. Entendeu a ideia? Certo, então vamos fazer um pequeno resumo. Centro de massa é um ponto para o qual a gente pode considerar que toda a massa do corpo, ou do nosso sistema de corpos, ou sistema de partículas, esteja nele concentrado. Então, eu tenho um único pontinho e nele está toda a massa do meu corpo. Consequentemente, se a aceleração da gravidade é igual para todos os pontos, nele está concentrada toda a força gravitacional. Com isso, o movimento de translação pode ser estudado utilizando da mecânica newtoniana, certo? E como o centro de massa é um ponto, ele é adimensional, ele não possui um movimento de rotação, certo? E o que eu falei aqui abaixo, a gente ainda não citou, vamos falar agora. No centro de massa, quando eu tenho um centro de massa de um corpo, ou melhor, as forças internas que atuam no meu corpo extenso ou no meu sistema de partículas, eles não alteram o movimento do centro de massa. Então, aqui, olha o exemplo de uma granada. Considere que essa granada esteja inicialmente parada. Ela não possui deslocamento, ela está parada, não possui velocidade. Se essa granada explode, ela vai se dividir em vários fragmentos, cada um indo para um lado diferente. Mas mesmo tendo partículas indo para todas as direções possíveis, o centro de massa dessa granada não se mexe. Se essa granada, antes da explosão, não estava se movendo, depois da explosão, com cada pedaço indo para todo tipo de lugar, o centro de massa deve permanecer na mesma posição, pois todas essas forças que estão atuando sobre os pedaços da granada são forças internas à granada. Então, como se tratam de forças externas, não há nenhuma força externa atuando na granada, o centro de massa não vai mudar. Se essa granada, antes da explosão, tivesse uma velocidade para a direita, v igual a 1 metro por segundo, depois da explosão, todas as partes dessa granada vão se mover de modo que, após a explosão, o centro de massa continue com velocidade de 1 metro por segundo. Então, forças internas não afetam o movimento do centro de massa. Bom, definimos o que é centro de massa, vimos um conceito do que é centro de massa, agora vamos ao que é o que é também muito importante, que é saber a localização do centro de massa. Eu tenho um carro de 4 metros, 1,5 metro de altura, a 2 metros de largura. Bom, eu vou considerar que esse carro corresponda a um único ponto. Qual é a localização desse carro? Bom,
Vamos começar com um caso mais simples. Vamos considerar o caso do corpo ele ser homogêneo, a sua densidade é a mesma ao longo de todo o corpo. Quando o corpo é homogêneo, o centro de massa corresponde ao centro geométrico. Como assim um centro geométrico? Bom, se eu tenho um quadrado, qual vai ser o centro geométrico de um quadrado? Vai ser esse ponto médio, né? Se eu cruzo as diagonais, esse encontro das diagonais vai ser o ponto médio do meu quadrado. E como se eu tenho aqui um quadrado homogêneo, se eu tenho um cubo homogêneo, o encontro dessas diagonais vai corresponder, além de ser o centro médio, vai corresponder ao centro de massa. Toda a massa vai estar localizada, posso considerar que toda a massa vai estar localizada nesse centro geométrico do meu cubo, nesse centro geométrico do meu quadrado. Ao mesmo caso é para um paralelepípedo, no caso de uma figura tridimensional, ou para um retângulo, no caso de uma figura bidimensional. O encontro das diagonais de um retângulo vai ser o centro geométrico e vai ser também o meu centro de massa. Centro de massa a gente costuma escrever CM, né? Centro de massa. Continuando no caso de corpo homogêneos, e se meu corpo agora é um triângulo, onde vai estar localizado o centro geométrico, que vai ser o meu centro de massa? Bom, para o triângulo, o ponto de encontro das medianas corresponde ao centro de massa. E o que é uma mediana no triângulo? É uma linha que vai do vértice até a metade do lado oposto. Então, por exemplo, aqui eu tenho um triângulo. Aqui eu tenho um triângulo. Aqui eu tenho um triângulo. Se eu traço uma linha que vai desse vértice, aqui tem um vértice A, aqui o vértice B, aqui o vértice C, né? Eu vou traçar uma linha que vai desse vértice A até esse lado de BC, de modo que essa linha vai dividir o lado BC em duas partes iguais. Se aqui eu tenho um comprimento que vamos chamar de x, então essa linha que vai dividir o lado BC em x sobre 2 e x sobre 2, ou seja, está dividindo dois lados de mesmo comprimento, aqui nós temos uma mediana. Foi do vértice até o ponto médio do lado oposto. Aqui nós temos uma mediana. Do vértice B eu posso traçar uma outra mediana e do vértice C eu posso traçar uma outra mediana. O ponto de encontro vai ser o nosso centro de massa. E é possível provar que esse centro de massa vai corresponder à média aritmética das coordenadas. Então, aqui nesse triângulo de baixo, eu tenho o vértice A com coordenada x1, y1, o vértice B com coordenada x2, y2 e o vértice C com coordenadas x3, y3. A coordenada do centro de massa, xcm, vai ser x1 mais x2 mais x3 dividido por 3. A coordenada y do nosso centro de massa, que eu estou chamando de ycm, vai ser y1 mais y2 mais y3 dividido por 3. Então, se por acaso eu tenho o ponto A de coordenadas 0 e 1, esse ponto B tem coordenadas 1 e 1, e o ponto C tem coordenadas... Não, o ponto B tem coordenadas 2 e 1, e o ponto C tem coordenadas 1 e 2, certo? Qual vai ser o centro de massa desse triângulo? O centro de massa vai ser... A coordenada x do centro de massa vai ser a soma das coordenadas x de cada vértice. Aqui nós temos o 0, aqui nós temos o 2, aqui nós temos o 1, né? Então, vai ser 0 mais 2 mais 1 dividido por 3. 0 mais 2 mais 1 vai ser 3. 3 dividido por 3 é igual a 1. Vamos para a coordenada y do centro de massa. Vamos somar as coordenadas y de cada um desses vértices. Aqui nós temos y igual a 1, y igual a 1 e y igual a 2. Ficamos com 1 mais 2 dividido por 3. 1 mais 1 mais 2 é igual a 4. 4 dividido por 3 é 4 terços, certo? Então, se eu vou
considerar, se eu vou calcular o centro de massa desse triângulo, eu vou ter o resultado por aqui assim, ó. Aqui é o centro de massa. Posso considerar que toda a massa desse triângulo esteja concentrada nesse único ponto. Toda a força gravitacional esteja atuando nesse único ponto. E esse ponto é aquele que tem coordenadas 1 e 4 terços, certo? E esse ponto vai corresponder ao encontro das medianas, certo? E no triângulo, ainda falando sobre o triângulo, o centro de massa divide cada medida o centro de massa vai dividir cada mediana o centro de massa vai dividir cada mediana na proporção de 2 para 1. Como assim? Considere esse triângulo aqui, ó. Aqui eu tenho um triângulo qualquer. E suponha que aqui de azul eu tenho uma das medianas. Eu vou colocar aqui apenas uma mediana para o desenho não ficar muito carregado. Então, aqui está uma das medianas do nosso triângulo. Suponha que essa mediana tem comprimento igual a 3, certo? Então, essa mediana tem comprimento igual a 3. Beleza. E suponha também que aqui em vermelho seja o meu centro de massa. Esse centro de massa vai dividir essa mediana na proporção de 2 para 1. Ou seja, esse lado aqui, esse segmento da mediana, corresponde ao dobro do comprimento desse outro segmento. Então, se esse segmento que eu vou colocar de azul, esse segmento que está de azul e esse outro segmento eu vou deixar de verde. Esse segmento da cor azul corresponde a 2 terços do comprimento total da mediana. E esse segmento da cor verde corresponde a 1 terço do comprimento total da mediana. No caso que eu falei, a mediana mede 3, né? Eu falei que a mediana tem uma medida de 3 centímetros. Então, essa parte mede 2 terços vezes 3, que é igual a 2. E essa parte em verde, a medida dela vale 1 terço vezes 3, que é igual a 1. Ou seja, esse segmento em azul corresponde ao dobro do comprimento do segmento em verde. Ou seja, o centro de massa está dividindo a mediana na proporção de 2 para 1. Certo? Dois terços. 2 terços de L dividido por 1 terço de L corresponde a 2 dividido por 1, ou seja, estou na proporção de 2 para 1. Portanto, no triângulo, o centro de massa divide cada mediana na proporção de 2 para 1, ou de 1 para 2. Ou seja, divide em dois segmentos, um medido 1 terço e outro medindo 2 terços do comprimento total. Agora, olha só. Lembra que eu falei que para a aceleração gravitacional constante, o centro de massa corresponde ao ponto onde atua toda a força gravitacional? A gente pode considerar que nesse pontinho atua toda a força gravitacional. Então, se eu tenho, por exemplo, essa caneta aqui, veja essa caneta. Considere que ela é totalmente homogênea, considere que ela corresponde
a um cilindro. Então, no centro dessa caneta eu posso mostrar que no centro dessa caneta está toda a massa e está toda a força gravitacional. Se isso é verdade, então atua sobre essa caneta. Bom, atua a força gravitacional e atua a força normal que minha mãe está fazendo. Se eu quero encontrar o centro de massa, que vai corresponder ao centro de gravidade, eu posso achar um ponto onde essa caneta ela não vai tombar, certo? Então, se eu coloco o meu dedo aqui na metade da minha caneta, se eu coloco o meu dedo aqui na metade da minha caneta e ela não tombar, é porque eu estou no centro de massa. Porque se ela começar a tombar para cá, é porque eu tenho mais massa do lado direito do que do lado esquerdo. E se ela tombar nesse sentido aqui, é porque a massa do lado esquerdo é maior do que a massa do lado direito. Então, para eu encontrar o centro de massa, eu posso colocar meu dedo de tal forma que ela não vai rotacionar nem para um lado nem para o outro. Então, eu vou encontrar aqui a posição do meu centro de massa. Olha essa figura. Essa figura é totalmente homogênea. O centro de massa vai estar no centro geométrico dessa figura, certo? Cada partezinha dessa barra aqui tem uma densidade constante. Então, esse centro de massa vai dividir a barra em dois comprimentos iguais. Se essa barra mede L, então esse centro de massa está dividido em duas barras, cada um pesando, cada um com comprimento L sobre 2. Se a massa total é mão, então cada lado vai ter uma massa igual a m sobre 2. Beleza? Então, se eu estou no centro de massa, e sendo o centro de massa correspondente ao centro de gravidade, as forças que estão atuando sobre essa barra, eu posso mostrar que estão atuando nesse pontinho. Então, eu posso trocar essa barra por um único pontinho. E sobre esse pontinho está toda a força gravitacional. E eu tenho apenas também a outra força atuando, é a força normal. Uma está cancelando com a outra e a barra não está movendo. Se eu não estivesse no centro de massa, as forças não iriam ser canceladas. Por exemplo, eu tenho uma barra aqui, eu considero que toda a força peso está atuando no ponto e minha força normal está aqui. Considere que esse apoio aqui esteja mais para a direita. Nesse caso, a barra iria tombar, né? E iria girar no sentido anti-horário, certo? Então, a gente viu que para corpo homogêneo, o centro de massa está no centro geométrico, e se eu colocar um apoio nesse centro geométrico, o nosso corpo não vai tombar. Agora, olha o caso de eu ter um sistema de partículas, né? Em vez de eu ter um corpo extenso, eu estou trabalhando com um sistema de partículas. Por exemplo, a gente tem duas esferas ligadas. A gente pode, para facilitar nossa visualização, eu posso imaginar que essas duas esferas estão presas. Existe um fio ligando elas. Ou eu peguei um parafuso, considerei duas bolas de sinuca, e eu liguei um parafuso que vai atravessar essas duas esferas. Então, aqui nós temos duas esferas. Este é o nosso sistema. Onde está o centro de massa aqui? Vamos tentar analisar isso qualitativamente. Eu tenho uma esfera de cor azul e uma esfera de cor preta. Vamos dizer que o centro de massa dessa esfera de cor azul seja xm igual a 1 metro, uma esfera grande. E essa esfera de cor preta, o centro de massa esteja aqui. X do centro de massa dessa esfera de cor preta é igual a 2 metros. E suponha que essas esferas são iguais. Elas possuem mesmas dimensões, mesma massa. Essas duas esferas são iguais. Onde está o centro de massa? É intuitivo a gente pressupor que o centro de massa está no ponto de encontro dessas esferas. Aqui nesse ponto, esse ponto ele vai dividir o nosso sistema de partículas em dois lados iguais. Se eu traçar aqui uma vertical, é como se fosse um espelho. De um lado tem uma esfera e do outro lado tem uma esfera exatamente igual. Então, quando eu tenho esse tipo de cenário, duas esferas iguais, mesma massa, mesmas dimensões, o centro de massa vai estar no meio. Agora, se eu tenho que a esfera azul é maior e muito mais pesada, aqui eu tenho massa 2m, e a esfera de cor preta tem uma massa igual a m,
É intuitivo a gente imaginar que se eu vou encontrar um ponto e nesse ponto eu vou considerar que nele atua toda a massa desses dois corpos, é intuitivo a gente imaginar que esse centro de massa não vai estar no encontro entre as duas esferas, vai estar mais perto da esfera de cor azul. Aqui eu tenho o centro de massa da esfera de cor azul, aqui o centro de massa da esfera de cor preta. O centro de massa do sistema como um todo, é intuitivo a gente imaginar que ele está mais perto do centro de massa da esfera de cor azul do que do centro de massa da esfera de cor preta. Então, note que aqui nós não temos uma simples. Para encontrar o centro de massa do sistema, a gente não tem uma simples média aritmética dos centros de massas. Quando as duas esferas são iguais, o centro de massa do sistema, a gente poderia fazer a média aritmética dos dois centros de massas. A média aritmética da esfera azul, o centro de massa da esfera azul vale 1, e o centro de massa da esfera de cor preta vale 2. Então, eu posso aqui fazer uma média aritmética. 1 mais 2 igual a 3, dividido por 2. O centro de massa vai ter essa posição x igual a 3 sobre 2. Mas aqui, nesse caso, a gente não faz a simples média aritmética, porque aqui eu tenho uma esfera muito mais pesada do que a esfera de cor preta. Suponho, por exemplo, que essa esfera de cor preta nem tenha massa. Não considero que seja muito leve, uma massa insignificante. Então, aqui não vai ser o centro de massa. O centro de massa está mais perto da esfera de cor azul, certo? Então, não é a simples média aritmética. Aqui acabou sendo porque as esferas são iguais. Mas aqui a gente vai fazer uma média diferente. É uma média que leva em conta o peso de cada esfera. É uma média ponderada. E os pesos de ponderação são as massas de cada corpo, de cada partícula, certo? Então, olha só. As coordenadas do centro de massa são obtidas pelas médias ponderadas das coordenadas das partículas, sendo que os pesos de ponderação são as massas de cada partícula. Ficou confuso isso? É o seguinte, aqui eu tenho duas esferas, a esfera 1 e a esfera 2. E o meu sistema é composto por essas duas esferas. Qual vai ser o centro de massa desse meu sistema? Bom, o centro de massa desse meu sistema não vai ser simplesmente o centro de massa dessa primeira esfera com o centro de massa dessa segunda esfera. Não vai ser apenas xcm1 mais xcm2 dividido por 2. Não, vai ser uma média ponderada. Como é que a gente calcula a média ponderada? Vai ser o xcm1 vezes um peso de ponderação, mais xcm2 vezes um outro peso de ponderação. E quais são esses pesos de ponderação? Vão ser as massas de cada corpo. xcm1 vezes a massa m1, mais xcm2 vezes a massa m2. E a gente vai dividir esse conceito de média ponderada, a gente vê melhor em estatística e na disciplina de matemática. Aqui a gente está apenas se lembrando. Mas a gente vai dividir este resultado pelos pesos de ponderação, M1 mais M2. Aqui eu estou chamando de xm1 mais xm2 porque eu estou considerando que cada uma desses corpos possui dimensão. Aqui nessa figura, vamos trabalhar agora com essa figura que eu coloquei aqui. Aqui eu não estou trabalhando com xm1, xm2, eu estou trabalhando com x1, y1, x2, y2. Ou seja, estou considerando que cada uma dessas bolas sejam adimensionais. Então, como é que a gente calcula o centro de massa, as coordenadas do centro de massa desse sistema, dessa figura? É o seguinte. Aqui, como eu tenho 1, 2, 3 partículas, eu tenho 3 partículas de cor azul e o centro de massa vai corresponder a essa esfera que eu coloquei de cor verde, né? A coordenada x do centro de massa vai ser x1,
a posição dessa primeira esfera vezes a sua massa m1, mais a posição dessa segunda esfera, x2, vezes a sua massa m2, mais a posição dessa esfera x3, vezes a massa m3. E a gente vai dividir isso pela soma das massas, m1 mais m2 mais m3. Pronto. Se eu tiver cada uma dessas posições, eu consigo calcular a posição x do meu centro de massa. Para y é a mesma coisa. A coordenada y do centro de massa vai ser y1 vezes a sua massa, mais y2 vezes a massa dessa outra partícula, mais y3 vezes a massa dessa terceira partícula, dividido por m1 mais m2 mais m3. E se eu não tiver 3 massas, eu tiver 5 massas? Então, se continua x4 vezes m4 mais x5 vezes m5, dividido por m1 mais m2 mais m3 mais m4 mais m5. Mesma coisa para y. Então, uma forma mais genérica de escrever isso é o seguinte. Se eu tenho n partículas, a posição x do centro de massa vai ser o somatório de xi multiplicado por mi, com i indo de 1 até n. E eu vou dividir pelo somatório de mi, com i de 1 até n. Então, essa é a forma de eu simbolizar a representação dessa soma aqui. Certo? E da mesma forma, a coordenada y do centro de massa vai ser dado por coordenada y do centro de massa vai ser a divisão de dois somatórios. O somatório de yi vezes mi, com i indo de 1 até n, dividido pelo somatório de mi, com i indo de 1 até n. Beleza? Vamos fazer uma questão?